Não vai ser fácil, porque ele já sabia da luta que ia ter com o pecado, já sabia dos momentos que iriam se passar. Porque quando você vem para Jesus e você nasce para a luz, o outro lado tem sempre dois em guerra, não é? Um está guerreando contra o outro. E aí o lado das trevas vai querer guerrear. E a gente sabe o quanto que a gente está lutando. Aqueles que querem adorar a Deus de verdade, para permanecer firme na graça. Amém, queridos? Porque se eu perguntar aqui, alguém gosta de pecar? É óbvio que não. Porque pecado, gostar de pecar, pecado é desobediência, pecado é uma coisa ruim, e ele não é uma palavra agradável, e já por si mesmo a gente já não quer. Mas a gente faz, e para isso Deus manifestou seu único filho, não é, para poder desfazer estas obras do pecado. E graças a Deus que a gente não gosta e não quer pecar, porque isso também prova a criação pura que Deus fez na nossa vida. Amém? Não é? Se eu perguntar aqui, né, Anísio, você gosta de agredir sua esposa? Não. Você gosta de agredir ele? Não. Mas às vezes a gente acaba agredindo. Às vezes a gente acaba usando de palavras. Não estou falando de agressão só física, né? Porque quando vem física, que a coisa já está tomada, né? Mas as agressões de palavras que são terríveis. As palavras maldadas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e você vê como que puxa as coisas. E a pessoa falou, poxa, é verdade o que o senhor está falando. Uma palavra, eu tenho uma dificuldade com essa pessoa, assim, estava falando da família dela, ela falou, me magoa. Na hora, quando pôs isso para fora, eu senti a tristeza daquela pessoa, o tanto que ela fica magoada. Ela falou, pior que eu já falei, mas a pessoa não muda. É duro isso, né, irmãos? Eu falei, é dura essa luta, né? Mas a gente consegue, sim, vencer estas coisas, reconhecer quando a gente agride, quando a gente erra. Porque foi o que eu estava dizendo, o poder do evangelho, porque a pessoa até falou, igreja, querendo ou não, ela ajuda as pessoas a melhorar. Eu falei, sim, mas ela pode não resolver. Por quê? Nossa, que coisa é essa? Não, resolve, mas depende da pessoa, porque a mesma própria pessoa, mesmo que a senhora falou, tem pessoas que estão dentro da igreja, como uma ocasião que ela me contou, de um filho dela que teve problemas com a namorada dentro da igreja. Olha só, você viu os testemunhos, gente? É triste ouvir isso, né? Mas compensação, no outro lado, teve um outro que deu bem e falou ali e consertou. Porque Deus vê o nosso coração. E eu falei, sabe qual é o objetivo do evangelho? O objetivo de Cristo não é nos isentar dos problemas. Porque o mundo está assim como nós estamos conversando aqui, porque é o que a senhora falou, é dentro da casa que está o problema. Se a gente escuta palavras de mágoa, você vai usar com agressão para magoar outras pessoas. Se você vê agressão dentro da tua casa, mágoa, mas vê perdão, os teus vão ver, puxa, ele errou, mas perdoou. Então lá fora eles vão saber pedir perdão, porque vem de casa. A boa, diga comigo, educação e a boa formação, fala, não vem da rua, não vem do amigo. Pode falar assim, não vem da igreja. É porque tem gente que transfere para a igreja, sabia disso? Nós somos, né, o ser humano, ele é especialista em transferir, em terceirizar as coisas. Ele terceiriza, sabe empresa terceirizada? Ele terceiriza. Então, não, tem que ter, a gente escuta isso, vai lá na igreja, dá um tá falando, então, e na sua casa? Vai lá na tua casa, e aí? Sua casa é como? Aqui a igreja, ela está aqui para ajudar na formação. Opa, glória a Deus. Com oração, na luta prática espiritual que vai levar para dentro da tua casa alguém com o coração quebrantado que está disposto a consertar as coisas. Isso é lindo, foi o que eu falei. A diferença do evangelho é essa. A pessoa, como a senhora falou, ninguém está isento de erro e ninguém está santinho. Mas a gente tem a possibilidade de viver uma vida santa, porque é separada. Uma vida santa hoje, nessa linguagem, separada, é o que no contexto da Bíblia que a gente vê pelos homens de Deus, que
carregaram a cruz, tiveram suas falhas, mas mesmo antes da cruz, mesmo antes de usar a expressão cruz, mesmo como outros homens das Bíblias tiveram, né, os profetas e tantos outros aqui, tiveram seus erros, eles tiveram um coração de conserto. E quem está disposto a consertar? Essa é a pergunta. Alguém quer falar assim, 3 coisinhas básicas. Graças a Deus, eu prego aqui dentro, é o que eu vivo, e vivo lá fora, porque a gente fala isso, é só mostrar. Gente, as pessoas vão ter que pensar nisso, falar assim, alguém sabe, eu falei, quando a senhora é chamada atenção, quando nós chamamos chamada atenção, quando nós vemos que causamos uma coisa que vai prejudicar o outro, e você fala, não devia ter feito isso, a pessoa vem para cima de você, você vai tomar uma bronca que você vai ficar rindo? Não. Você vai assumir o seu erro? Ou não? Nós vamos terceirizar, nós vamos jogar, nós vamos fazer qualquer coisa para, por mais que você errou, você vai querer justificar, passar a desculpa em cima do seu erro. E aquelas desculpinhas que eu até falei assim, às vezes fala assim, ai, pô, cara, me perdoa, a gente vê algumas expressões assim, mas é aquelas coisas que não são tão graves, são coisas que não são tão... Você está entendendo? Que nem aí, irmãos, olha só, quantos ficaram sabendo de um acidente do Porsche aqui na Salim Maluf? Que veio meio que a milhão aí, né? Tá passando na televisão, eu já até vi programas debatendo isso. Rapaz, veio a milhão aí na madrugada e acertou um motorista de aplicativo e o motorista morreu. E a pessoa, pelo que está se dando aí, saiu ilesa. Não está, né? Eu acredito assim, né, irmão? A justiça dos homens pode falhar, né? Mas a de Deus, a mente dessa pessoa, você pensa que ela vai ficar em paz? Já é um vexame, está num caso de televisão, nas notícias, e estão já aí falando, quer dizer, não é? Já armaram, o advogado já se apresentou, já tirou a pessoa, já fez o que fez. A questão que não é para pegar a pessoa e espancar, nessa justiça que a gente quer, mas a pessoa ter os seus atos, porque será que ela foi até a família pedir perdão? Será que ela está se dispondo? Porque a gente sabe que nada vai pagar isso agora. A dor, a bronca, quer dizer, nem dá para ela passar, porque talvez vão querer pegar, linchar, não é? Mas alguma atitude que demonstre um arrependimento. E aí a gente vê com isso, irmãos, estou falando questão, a cruz que a gente tem que negar a si mesmo, hein? Presta atenção na mensagem, negar a si mesmo. Estou relatando essas coisas e há dificuldade. O que é negar a si mesmo? E aí a pessoa assumir o erro e arcar com ele? Outro dia me falaram, você gosta de falar de Davi? Sim, porque Davi relata muito, né, a expressão, mas realmente quando ele assumiu o negócio, Davi tem exemplos que ele fala, eu mandei mesmo, contei o povo, mas não castiga ele não, Senhor, faz esse pecado vir sobre mim. Poxa, Deus está querendo ver isso, irmãos, e o Evangelho é isso, a gente quer ter conserto, mesmo que vai ter consequências gravíssimas, não dá para você voltar atrás não, mas você tem que saber passar. Ainda, se você tiver um coração de amor e de perdão, Deus vai te ajudar a passar por isso. As consequências serão sofridas, foi que nem o Senhor falou, eu não vou afastar a espada, não afastará da tua casa, mas você vai passar, te perdoei. Amém, irmão? Você está entendendo? Porque o Evangelho que só mostra cura, libertação e está tudo bem, não fala que... Não, irmão, só está aqui na Bíblia. Agora, isso eu falo de que Jesus estava falando, espera aí, gente, eu estou fazendo cura, preste bem atenção, eu estou curando, vim para curar. E Jesus fazia os milagres para que esse povo cresça, porque ainda mais o povo dele, que é judeu, já é provado que desde lá, que viu o mar abrir, que sabe de coisas, vê todas as coisas, ainda duvidava das coisas. Em vez de calar a boca e falar, não, peraí, eu sirvo um Deus que abriu o mar, cara, me sustentou no meio do deserto. E surgiu um problema, parecia que esquecia. Por isso que a Bíblia fala, faça lembrada das coisas que Deus fez na sua vida. Amém, queridos? Por isso que eu tenho declarado para mim, nas lutas que têm acontecido, eu falo, o Senhor já fez milagre, já fez o impossível na minha vida, Ele não vai fazer só uma vez, Ele vai fazer várias vezes que for necessário, e vai ser do jeito que Ele quer, amém? Do jeito que é da sua, eu vou orar e vou crer, é minha função, eu vou poder falar, Deus está demorando, eu vou poder chegar, a gente é carne,
A gente sabe disso, mas tem que ter um coração. Essa é a diferença do novo coração. Um coração humilde. Nessa é a diferença da palavra de Deus, do Evangelho na nossa vida. Ele nos torna um coração que a gente sabe o nosso lugar. Que eu tenho que confiar em Deus e obedecê-lo. Amém, irmãos? Quer ver, Lucas? Vem cá. Faz favor, deixa eu usar meu filho aqui. É que nem isso aqui, ó. Você chega aqui, dá licença, tá, filho? Pode pôr teu pé. Isso é a luta. Aí você está orando para Deus mudar. Tá doendo? Ele está pedindo, ele está falando, Deus, está doendo. Está doendo, filho? Tá doendo. Está ficando vermelho. Sério mesmo? É sério, você tá pesado. Eu tô pesado, filho? E eu tô, não tô, tadinho. Eu vou dar massagem no seu pé à noite. Vai. Eu gosto de massagem. Não gosta? Ih, meu Deus, tem que arranjar um jeito de compensar a dor. Pode ir. Pode ir. Olha, menino. Tá me pedindo dinheiro. Irmãos, eu gosto de usar exemplos assim, configurar. Porque às vezes está fazendo isso é carregar a cruz, está doendo. Mas ele não saiu, você viu? Não tirou o pé. Você viu que ele, ó, tá doendo, eu pisei, irmão, deu uma pisadinha com força lá mesmo. Olha lá, ó. Ele estava uma pisadinha com força. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Jesus quis falar assim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Queridos, quando é negar, vamos lá, a si mesmo. Está doendo, Senhor, mas eu nego essa dor. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir. Tem uma explicação, meu filho sabe que eu sou o pai dele. Eu não estou fazendo isso por mal, eu peguei por exemplo. Não é meu prazer machucar ele. E Deus não tem prazer de deixar ninguém no sofrimento, saiba disso. Deus não tem prazer de torturar ninguém aqui com espera prolongada. É que se nós lermos a palavra e buscarmos ela, a espera é longa para nós, mas para o tempo de Deus, nós precisamos estar nessa parte espiritual e saber que o negar a cruz é uma coisa maravilhosa. Ou negar a cruz, não, negar a mim mesmo e tomar a cruz é uma coisa maravilhosa. Porque Deus vai se agradar que você troque suas prioridades, que para você é prioridades, que nas coisas que Deus, preste bem atenção, que Deus colocou no mundo, que é o seu trabalho, porque você tem que trabalhar, que é a sua casa, que você tem que cuidar da sua casa, que é a sua esposa, que você tem que cuidar da sua esposa que tanto ama, que é os seus filhos, mas Deus está falando, nega tudo isso e me siga. Por isso que esse negue-se a si mesmo num paralelo, você pensa em Abraão, quando teve o primeiro filho. Eu sempre gosto dessa história, eu penso dessa maneira, eu falo, imagina a luta. Sara era estéril, há anos, e tinha até desistido, vamos falar, porque era estéril, não tinha filho, não vinha filho de jeito nenhum. Abraão não deixou dela, ficou com ela, e para variar, passou o tempo da mocidade, não é, da fertilidade, aí que não vem mesmo. Eu acredito que para o judeu, por exemplo, que é escrito, eles tinham que ter família. Isso aí para um homem nessa época tem que ter filho. Ele não desistiu, preste bem atenção, não desistiu. Diga comigo, não desistiu. E Deus um dia chegou e mexeu com algo que já tinha para ele, era como, e para ela que era como, já era, passou do tempo. Mas diga comigo, o tempo de Deus é perfeito. Fala, a vontade do Senhor é a vontade perfeita. Ah, que glória. Sabe que eu estou vendo vocês aqui, e eu estou sentindo o amor de Deus tão grande, que veio até essa frase para falar. Deus ama tanto você, que Ele quer te surpreender. O que é surpreender? Quando você menos, e vai acontecer coisa na sua vida que vai vir de lado que você nunca pensou.
vai acontecer de um jeito que você nunca pensou. Inclusive eu testemunhando também essa semana para uma pessoa, eu falei, Deus agiu na minha casa que quando menos esperei. Preste bem atenção, quando menos esperei, quando menos imaginei. Deus agiu um dia na minha família quando menos eu imaginei. Olha que eu tinha esperneado, orado, chorado, falado onde eu estou errando, o que eu estou fazendo. Mas o dia que eu assumi minhas coisas, o dia que eu confiei em Deus, o Senhor chegou na hora certa. Quando eu vi, não precisei fazer mais nada do que eu estava fazendo. Deus quer te pôr no camarote para você assistir, sendo que a tua maior atitude, o maior passo é confiar. Amém? É agir? É. Com sabedoria, mas com confiança. Não é uma atitude de tomar a frente de Deus, é uma atitude de confiar e esperar no Senhor. Se Ele diz marcha, mas está caindo, olha aqui a pisada no dedo, acho que doeu mesmo, ele tirou o sapato, desculpa filho. Ixi, ele tirou o tênis. Você está entendendo, irmão? Vai doer mesmo, né? Negar a cruz dói, negar a si mesmo dói, oh meu Deus, não é? E tomar a cruz é pesado, mas vai passar, Deus vai cuidar de você, amém? E Abraão foi isso, Deus chegou lá, deu um filho para ele, opa, avisou, tanto que Sara, né? Não acreditou e até riu. Irmãos, meu Deus do céu, às vezes a gente recebe palavra de Deus, que você fala, isso aqui para mim você nem está dando ponto, fica atento, fala para o seu irmão, vigia, fala, presta atenção no que Deus fala, porque tem coisas na sua vida, fala isso aí, que para você nem está mais pensando. Fala assim, não é nem porque você não quis mais pensar, que já passou para você, já era. Fala assim. Mas ó, fala para ele, Deus vai mexer da onde você não espera, fique esperto. Fala, fica vigilante, fique esperto. Deus vai fazer para você da onde você não espera, presta atenção. E aí Deus pega ali e dá o filho. Sara engravida com tanta luta. Aí vamos lá, você imagina, irmãos, a alegria que foi desse filho, dessa gravidez, para uma pessoa que já era de idade avançada, que esperou tanto tempo, no nosso tempo. Você imaginou, vamos pensar assim, naquela época eu não sei, né, acho que vamos falar de enxoval. A gente não fica contente, que nem agora, né? Já foi testemunhado aqui, meu sobrinho, tá, né? Eu até estive na casa deles esse domingo, passamos a Páscoa, foi tão bonito ver minha sobrinha de barriguinha, e ela começou a tirar o enxoval, aquela alegria, começou, isso aqui eu ganhei desse, esse aqui já me deram isso já vi o quarto, vem ver o quarto, tá arrumando, você imagina a alegria? Não é gostoso, irmãos? Hein? Aí vamos lá, tem uma cruz carregando, imagina aí. Naquela época não tinha cruz, mas pensa numa cruz, né? Assim, né? No caso de Abraão. Mas pensa na alegria, pensa naquela carga, pensa. Aí depois nasce, ai que legal, que lindo, curte o filho, momento, família. Meu, devia ter sido uma alegria muito grande. De repente Deus fala, Abraão, vem cá filhote. Sabe esse filhinho aí? Você vai entregar ele para mim. Como o Senhor? Ui. Eu ouvi direito? É isso mesmo. Não, mas espera aí. Você imagina o nó na cabeça, irmãos? Eu quero pegar nessa parte, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Para Deus, preste atenção nessa frase. Para o Senhor mandar algo da onde não vem e te dar uma bênção estrondosa e fazer cumprir a promessa, Deus vai pedir algo a você, a se negar. Vem de coisas que a gente vai
ter que se negar. Pastor, mas o que é isso? Estou até com medo. Não tem medo não, irmãos. Dá medo? Eu sei. Mas confia no Senhor. Por quê? O Senhor só queria ver a atitude do coração. E Deus provou Abraão. Agora você imagina o B.O. do Abraão chegar para Sara, que riu, que teve tudo que fez, tomou um atalho, engravidou a serva, a concubina lá, porque acharam, já deu um B.O. todo lá. Imagina essa situação, irmãos. E chega lá e fala assim: Deus pediu agora o nosso filho. Hã? Vixe. Mas quando é do Senhor, Deus, Ele dá paz em tudo, dá ou não dá? Amém? Ele dá estrutura, e Deus vai te dar estrutura, mesmo nesse momento difícil que você tenha que negar algo, negar a si mesmo. Amém, queridos? Aleluia. E Deus tomou o filho de Abraão? Não. Deus chegou para ver a atitude dele, e ele foi decidido, com dor no coração. Imagina a parte mais dolorosa, quando esse menino chega e fala assim: pai, quem vai ser a oferta? Ui. Oh Deus. Ele, filho, e a gente vê a resposta, imagina, deita que a oferta, Deus seja louvado, é você. Meu Deus do céu, já para pensar, irmão, estou vivendo essa cena aí. Mas só que quando Deus viu a atitude dele, o Senhor mandou e falou: pode parar, eu já vi teu coração. Oh Jesus. Irmãos, não tenha medo quando a situação for lá embaixo, na hora que você tem que se negar. Deus vai entrar com provisão, porque o Senhor mesmo foi capaz de negar a Ele mesmo. Eu estou dizendo do próprio Deus, eu estou dizendo do próprio Espírito Santo, porque eles são uma trindade santa e são um. Eu estou dizendo de Jesus Cristo, que também teve que negar o seu trono lá no céu e descer para morrer na cruz. E mesmo quando ele pensou em negar a cruz, que ele falou: Pai, se possível afasta, ele não vou negar, mas seja feita a tua vontade. Imagina o coração, foi a mesma ocasião nas duas histórias, né? Agora o filho fala: pai, né? Imagina que foi igual Jesus fez, falou assim, igual fez com Isaac, e falou exatamente isso, falou: oh, pai, quem vai ser a oferta? E Jesus chega: oh, pai, afasta de mim, eu sei que sou eu a oferta, mas não, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E Deus não poupou o seu próprio filho. Irmãos, isso é muito forte, essa mensagem. Deus abençoe, vocês estão dispensados. Por que a gente é tão difícil de se negar? Por que a gente está falando assim, fecha uma brecha, e a gente não fecha? Às vezes na minha oração eu fico sim, eu falo: Senhor, eu não quero ser tão duro, meu Deus, porque isso agrada o coração de Deus, e quem tem um coração de amor a Deus, vai saber que se você agradar a Deus, irmãos, meu Deus do céu, que coroa! Ao invés de eu dar trabalho para o Senhor, eu posso agradar a Ele. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas Ele quer que nós só obedeçamos Ele. Amém, irmãos? Oh, glória! E Jesus, Ele para tudo e Ele fala: se quer seguir a mim. Eu fico pensando, um dos motivos também, porque as pessoas admiravam Jesus, e falaram: como que Ele pode? Eu quero seguir Ele. Mas Jesus falou assim: olha, tem uma coisa, é glorioso esse caminho, mas você vai ter que tomar as decisões na sua vida. Você sabia que filho, quando casa e não cumpre a palavra, pode ver que é B.O., não deixa seu pai e sua mãe, eles dão trabalho até hoje.
Qualquer coisa, o pai está lá sempre para aconselhar. Mas qualquer coisa depende do pai financeiramente, depende do pai para isso, depende ao pai, ele não sabe se virar. Não nega. Você está entendendo? As coisas funcionam desse jeito, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que aceitar, falar assim, olha, é assim, é isto que eu tenho que fazer, eu vou seguir Jesus, eu vou deixar meu pai, eu vou deixar, por isso que, né, Eliseu falou isso, né, para o seu servo Elias, falou isso para Eliseu, falou, não, deixa lá, segue agora, nega. Jesus vem aqui e fala, negue-se a si mesmo. Peraí, você quer bonito? Porque Eliseu olhou Elias, bonito ver o fogo descer, bonito ver as coisas acontecerem, não é? É legal isso? Mas você vai ter que negar. Porque as coisas desse mundo nos induz a nós negarmos tão fácil a obediência a Deus. As coisas desse mundo me faz negar tão fácil. Olha nossas cadeiras aqui, gente. Quantos negaram hoje? Estou falando da pessoa que não trabalha, estou falando da pessoa que realmente, sabe assim, que a gente precisa num culto desse, orar por isto. Muitos poderiam estar aqui, se soubesse. Não é, irmãos? Às vezes eu olho que eu estou aqui, já fui na casa de uma pessoa, já não sei o que, já orei por uma pessoa, já atendi, né? Estou aqui, mas cedo neguei outras coisas que eu tinha que fazer, uma correria, tinha que fazer um negócio no meu serviço, cada horário, falei, para tudo. Às vezes eu falo, Senhor, na hora que eu estou tomando prejuízo, eu corrijo essa palavra, eu falo, não estou tomando prejuízo, olha para trás e vê se eu não tem dado certo para você. Porque a gente está sendo chocado com essas coisas, irmãos. Dói, às vezes você perde alguma coisa, mas Deus abre outra de lá. Se Deus prova o coração, amém, é porque Ele quer dar coisa mais, Ele quer ver mais fidelidade. Porque ao mesmo tempo, se eu não negar essas coisas do mundo, eu esqueço que Deus me deu elas. E se é Ele que tira, Ele pode me tirar, Ele pode travar a porta lá e de repente eu perder tudo, e aí? Por isso que se eu busco Ele em primeiro lugar e nego o meu primeiro lugar para as minhas coisas, presta bem atenção, e tomo a cruz, aí vem para a segunda parte, toma os problemas que são essas lutas aí, ó. Toma perseguição, toma muito ativismo, toma canseira, toma enfermidade, toma sobrecarga, toma um monte de coisa, carrega a cruz, essas aflições, toma enfermidade, toma irritação, toma nervoso, toma contenda, toma perseguição, toma traição, toma um monte de coisa aí. Essa é a sua cruz. Toma assalto, toma batida de carro, toma acidente, queda no chão. Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Você não, eu corro, meu Deus, eu não vim por causa disso, porque não sei o que, eu não oro por causa disso, eu não oro. Eu não estou negando a mim mesmo. Porque essas coisas vão confrontar a eu negar, a buscar a Deus. E Deus quer me provar exatamente nisso, porque aqueles que negam a si mesmo vão viver milagres poderosos, e eu declaro isso sobre nossas vidas. Vamos viver milagres poderosos, porque se nós negarmos a nós mesmos, irmãos, um vai multiplicar por 10, 10 por 10, 10 por 100, e assim vai indo, irmãos, vai multiplicar. Amém, irmãos? E Deus quer mudar essa história da nossa vida, porque esse ano eu tenho declarado, não é ano da mesmice, é ano de vitória. E para sair da mesmice vai ter que haver chacoalhão, vai ter que haver limpeza, vai ter que haver mudança, vai ter que haver negação mesmo, vai ter que nós nos conferirmos e sair da área de conforto, negar o conforto para ir para a área do trabalho. Isso não é penoso, isso não é algo que vai te matar, pelo contrário, é algo que vai te dar vida cada vez que você nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ah, pastor, você não sabe os problemas que eu tenho vivido, que eu tenho passado. Essa é a cruz. Mas você tem negado a Deus por causa dos problemas?
Um adorador, um verdadeiro adorador, ele sabe, ele passa por essas lutas que a gente está vivendo, que a gente vive. Ele sabe carregar a cruz. Porque a cruz para nós simboliza o quê? Até nessa área. Por que Jesus carregou uma cruz? Você vê que ele já estava sem o peso daquela cruz, de carregar o peso dela, a madeira, o que fizeram lá e torturaram ele. Aquilo foi o ponto extremo, simbolizando todas as nossas dificuldades, porque ele mesmo andando, sem ter a cruz ainda nas suas costas, carregou as nossas enfermidades. Negou-se dia após dia, noite após noite, a si mesmo, com vida de oração, com vida clamando a Deus, se renovando para enfrentar o desafio de cruz, a missão. O Senhor te chamou não para te tirar do meio do vale da sombra da morte e nem do deserto, mas o Senhor te chamou para você carregar a cruz sendo no vale da sombra da morte, porque Ele vai estar com você e mal algum te sucederá. Ele vai estar com você e nem perigos da noite vai te acontecer, Ele vai te livrar. Se Ele te chamou para o deserto e mandou você carregar a cruz, as aflições que há no deserto, as suas vestes não vão se envelhecer, o sol não vai te corroer e nem as tempestades vão te sufocar ou vão te encobrir ou vão te denigrir. Pelo contrário, o Senhor te sustentará o tempo todo. Isso já é provado em todos estes que passaram por estas coisas, e por isso está escrito: eu vou te sustentar, não tema, sou eu que te ajudo. O Senhor não lhe deu cruz que você carrega, que você não possa carregar. Não há tribulação humana, tentação que não seja humana, na qual você não possa suportar, mas se for e se vier, Ele vem e te dá o escape. Agora, quando nós passamos por isso, em todo momento nós estamos aprendendo. Porque no aprender significa que tem coisas que a gente precisa fechar brechas, significa que tem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, significa um monte de coisa. É só estar atento e fazer o que Deus quer. Amém, igreja? E mesmo que está fazendo, espera o tempo. Porque quando você não espera o tempo, isso já é uma brecha. Sabia? Às vezes tem gente que acha que não é. Mas quando a gente reclama do tempo e fala e não sabe esperar e toma a frente, já é uma brecha, o inimigo vem. Mas o Senhor se agrada daqueles que o glorificam. O Senhor se agrada daqueles que o adoram em meio às tempestades. E o Senhor dá força para você fazer isso, porque Ele sabe que você fraqueja. Ele sabe que você não pode ficar sozinho, sem suporte nenhum. Não pense, mesmo quando você se sentir, porque é a cruz. Jesus também se sentiu sozinho. Mas o Senhor nunca abandonou, porque Ele jamais te deixará. Jamais te deixará. Se Deus apenas por um momento não quiser falar com você, não é sinal que Ele não te deixou. Ele sabe falar com você. Ele sabe chegar no teu tempo. E você sabe chegar nele. Inverte a pergunta. Porque muitas vezes nós também transferimos tudo para Deus. Mas a gente tem que aprender algumas coisas e falar: eu sei esperar o tempo de Deus. Eu sei, é aquilo que eu falei, para que eu quero 1 milhão? Você sabe esperar? E o que você vai fazer? Primeiro pergunta, o que você vai fazer? Ah, tá, você tem um projeto para fazer, para ter 1 milhão de reais? Está sendo bem administrado? Vai ser bom no que você vai fazer? Tá, você sabe esperar o tempo? Você acha que Deus não quer lhe dar isso? Acha? Deus quer lhe dar um monte de coisa. Amém, irmãos? Deus quer lhe dar sim. Mas fecha as brechas. Negue-se a si mesmo.
Aprenda a lidar com as aflições, tira o orgulho, tira o seu conforto, esse negue-se a si mesmo, tem um monte de coisa aí. Tudo que retrata os meus confortos. Negar a mim mesmo. É a mesma coisa, vai, eu não gosto, sei lá, tem gente que não gosta de usar camiseta rosa, homem. Mas negue-se a si mesmo, você vai usar porque Deus quer que você quer que você use a camiseta rosa. Amém, irmãos? E você sabe que a gente vive essa vida de negação o tempo todo. Às vezes você tem que se negar para estar com seu filho, você tem que se negar para agradar sua esposa, você tem que se negar. Às vezes dentro da igreja, o obreiro não quer ficar na porta, mas vai ter que se negar, hoje vai ter que ficar. Ele queria ficar aqui, mas hoje vai ter que ficar. A gente não presta atenção nessas coisas. Às vezes o chefe chamou para alguma coisa e a gente perde a oportunidade. Você, não, porque eu fui contratado para não sei o que, porque sim, sabe, mas às vezes está sendo um teste e você vai ter que se negar, e você não nega o seu orgulho, você não nega aquele seu método, você não nega, não é? Não dá oportunidade, não se nega. Não é ser bobo, isso é outra coisa. Mas não se nega, às vezes está perdendo a oportunidade, e Deus está fazendo isso porque Ele quer te dar grandes oportunidades. E outra, se nós estamos nos negando a si mesmo, Deus está nos dando vida eterna. Tem dinheiro que compra vida eterna aqui? Nosso dinheiro só misericórdia de Deus, né? Porque é o que a Bíblia fala, isso que Jesus chamou a multidão, e está falando, por isso que eu estou usando exemplos, que está vindo aqui, e falando exatamente, que aproveita aqui, ó, e o Senhor fala assim, então negue-se, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, aí ele fala aqui, ó, sabe por quê? Porque se não se negar e quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que o Senhor está falando de salvar a sua vida? Não é de você sair fora de um assalto, de uma arma para morrer. Salvar a sua vida é, sabe o que a Bíblia fala? Vou usar palavra com palavra de Deus, não tem como aqui fugir disso. Mas aonde está o seu coração, aí está o quê? O seu valor, o seu tesouro. E se nós colocarmos as nossas prioridades terrenas na mão de Deus, é isso que Ele está falando. Se alguém quiser salvar essas coisas, não confunda, irmãos. Você tem que trabalhar, você tem que, preste bem atenção no tom que Jesus está falando. Porque como a gente sabe que as pessoas são muito, e todo mundo interpreta muito às vezes, por justificativas, para poder tirar da consciência que não, porque na verdade a gente sabe do que está falando. Você acredita nisso? Mas tem gente que pensa assim, imagina, se eu fizer isso aqui, se eu não cuidar da minha esposa, eles vão morrer amanhã. Irmãos, se Deus tirar sua vida hoje, sua esposa fica e vai ter cuidado sobre ela, porque é promessa de Deus que Deus cuida da família. Amém? Deu para entender? Vamos pensar assim. Se Deus tirar esse ar aqui, nós estamos fritos. Amanhã ficou tudo que você tem que fazer. Então, se eu me preocupar com as coisas dos meus confortos e eu pôr meu coração lá, aí está meu tesouro, então aí está minha morte. Ou está minha vida ou está minha morte. Porque a prata e o ouro corrompe, mas a prata e o ouro em Deus dá vida eterna. Amém, irmãos? É de saber como é que eu estou valorizando o que Deus me deu, o ar que eu respiro, que é a minha vida, e os meus sustentos, os meus pertences, e a minha família e o meu habitat, a minha igreja, tudo que Deus me deu. O que eu estou priorizando com tudo isso? Aonde está o meu coração? Porque aí vem o grande milagre, a grande bênção. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, salvará.
Porque enquanto o mundo hoje está dizendo que você tem que trabalhar 12, 14 horas, não, fica, põe lá, faz mais isso para ganhar dinheiro, perde a família aqui, perde lá, você, né? Isso aqui, ó, você acha que você vai ganhar a vida preocupado com o sustento? Não, irmãos. Então, se o Evangelho fala que você busca em primeiro a Deus, nega as coisas, faça com equilíbrio, trabalha, vem na igreja, trabalha, vem na igreja, tem família, tem as coisas, está cansado, tem tudo, você vai ter um momento de descanso, vai ou não vai? Amém? Às vezes a gente tem cansaço e outra com discernimento, você sabe que é espiritual. É que eu falo, é uma coisa impressionante, às vezes quando eu ia para, né, faço desafio, vou no monte, chega, me dá um sono, na volta dirigindo, né? Teve umas lutas já umas vezes aí, e aí eu falo, meu Deus, eu passo para o outro dirigir, aí eu fico acordado, não durmo mais. Eu falei, que negócio é esse? Eu me policio bastante, porque eu falo, opa, às vezes eu vou lá, eu não sei o que, deu vontade de assistir um filme, fica até 2 horas da manhã assistindo um filme. Engraçado, quer ficar até 2 horas para orar, né? Dá sono, da canseira. Para alguém, por quê, né? Né, Jair? Por quê? O camarada fica 2 horas, trabalha, se rala porque é assim. Mas para orar, meu filho, você vê como a luta é espiritual, é forte, irmão. Nós temos que estar atentos com isso. Negar a si mesmo, negar o sono, negar as coisas, falar, não, você pode assistir, você vai ter o seu direito de assistir o filme até 2 horas, é errado? Não é, se você fizer com equilíbrio, e saber o que você está assistindo, lógico, não é? Às vezes você vai ter esse tempo aí, mas como diz, né, a gente arruma o tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Geralmente a gente prefere dormir, não é? E irmãos, às vezes você vê que, olha, a gente nega até os horários de sono, né? No caso do trabalho, aí adquire mal, porque se a gente dorme 8 horas bem dormida, pelo menos, você prolonga um monte de coisa na sua vida, você tem mais saúde, você enxerga melhor, o cabelo não cai tanto, a unha não fica tão fraca, não é? Você emagrece, não é? Não engorda tanto, tudo funciona bem, está aí, provado pela medicina, não sei o que fala, medicina. Deu para entender? Agora, comparado com isso, se eu busco a Deus em primeiro lugar, tenho uma vida saudável espiritualmente, então eu vou resistir melhor à luta, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar caído, eu vou passar por um momento difícil, mas eu sei que eu tenho um Deus que está comigo em todo esse momento, eu não vou negar a obra, eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, eu vou amar o próximo, eu vou estar disposto a servir, eu vou estar aqui, Senhor me usa, Senhor me preocupado com o reino de Deus, eu não vou ter problema de ofertar, de dizimar, eu vou ter um monte de coisa. Deu para entender, irmãos? Eu não vou ter problema de obedecer a Deus. Tudo isso são princípios que foram deixados desde a criação do mundo. Amém? Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por causa do Evangelho, salvará. Aí ele vem com a resposta. Então adiantou, né? Eu lutar o tempo todo, trabalhar igual um maluco, irmão, porque às vezes, viu, irmão, é duro o arrependimento esse, mas quando chega no fim das picadas, a gente analisar e pôr na balança o que valeu, o que não valeu, você vai ver que você fez muita coisa, se esforçou demais e não valeu. Que não chegue assim. O apóstolo Paulo deixou um bom exemplo. Eu estou no fim da minha carreira, mas eu combati o bom combate, eu neguei a mim mesmo. Esse foi um combate duro, negar dói. Tomei a minha cruz, Deus, Jesus apareceu para mim quando eu caí do cavalo, e aí fiquei cego. Quando ele me curou, ele falou, você vai ser apedrejado, você vai ser, deu uma missão que já falou para mim o que ia acontecer, mas eu combati o bom combate, guardei a minha fé, e encerro a minha carreira. Ele deixou um legado, ele está aqui, ó, deixando um legado grande. Amém? Oh glória, eu e você fomos chamados para deixar um legado grande. Amém? Glória a Deus, aleluia. Guardar a fé, não trocar prioridades. Amém? Aleluia. Olha aí, por quê? Que adianta? Que proveito? Versículo
36. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, é coisa de doido, mas se você se negar, fazer uma loucura, se negar mesmo, a bênção Deus vai fazer de onde você menos espera. Toma posse nisso nessa noite, e coisas grandes vão acontecer na sua vida, e você não vai perder a sua alma. Não é pela quantidade. Se Deus te abençoar com 2, 3 milhões, amém, usufrua, faça bem feito, abençoa a obra, abençoa tudo. Põe tudo na prioridade de Deus, mas isso não te compra a vida eterna. Mas se você obedecer a Deus e servir a Deus com tudo que você tiver, negando tudo por causa do Evangelho, você vai naquele dia encontrar com o Senhor. A todos quantos nós, se vivermos, vamos ver Jesus em vida ainda, nas nuvens, no arrebatamento. Se não, nós vamos ser ressuscitados e vamos encontrar, e vamos para o nosso lugar de repouso, como muitos já foram e aguardam a vinda do Senhor Jesus, que já estão garantidos com a vida eterna. Ô glória! Já combateram o bom combate, guardaram a fé, amém? Aleluia. Olha aí, que daria um homem em troca de sua alma? A gente vê tanta gente que tentou fazer tanta coisa, até o Michael Jackson pensou em se congelar por não sei quantos anos. Gente, olha aí, uma doença, de repente, pumba, ó. Cadê tanto dinheiro? Cadê tanto sucesso? Não preciso citar só ele, mas quantos outros? Cadê? Não é aquelas histórias famosas? O construtor do Titanic falou, mas nem Deus me impede de chegar do outro lado. Morreu. E ainda levou em consequência um monte de gente. Não adianta, irmãos, nós ganharmos. O Titanic seria o maior sucesso se ele falasse, esse é um navio bom, pela graça de Deus, ele buscando a Deus. Nossa, ele ia ser o maior sucesso. Amém, irmãos? Não uma tragédia, mas algo que ficou para marcar a nossa vida, que não adianta, irmãos, ganhar o mundo, se ensoberbecer, porque nossa vida, hoje você está bom, mas amanhã eu não sei. Não é? Está tudo bem, mas de repente uma dorzinha, você vai no médico, e se for um câncer? E se ele falar que é maligno? E se ele falar que já expandiu? Aí a nossa casa cai. E aí? Pode ir lá para os Estados Unidos, fazer não sei o quê, pode prolongar algumas coisas com dor, sofrendo todo mundo, mas a alma, e aí? Deus quer fazer coisas grandes. Tome sua cruz, porque olha aí, ó, não é? Que daria um homem em troca de sua alma, porque qualquer que nesta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos. Ou seja, irmãos, Deus vai julgar todo mundo, e às vezes tem pessoas que têm vergonha. Essa é a contaminação. Então Jesus falou, ó, não se iludam, porque vão falar, agora você só segue Jesus, virou crentinho, não sei o que, e papapá, e não sei o que. Se envergonha, abandona as coisas. Não, porque sabe, eu tenho que fazer minha parte, então a igreja pode esperar, as coisas de Deus podem esperar, né? Sabe? Então, o que acontece, irmãos? Deixa as coisas de Deus, Deus também vai deixar. É o que Ele está falando, naquele dia, porque Ele conhece o que é no teu coração. Faça as coisas do Senhor, brigue por elas, é o que Jesus está falando. Sabe qual é a maior briga que você tem que ter? Para ser santo, para ser obediente. Amém? Que nós temos que ter, a igreja do Senhor tem que ter briga para ser santo. Quantas pessoas eu vejo, pastor, é que eu ando no meio dos amigos, aí fica chato, se eu não tomo, se eles me chamam eu não vou. Irmãos, mas você pode ir, mas não negue as coisas de Deus. Amém? Tenha prioridade na vida, saiba o seu lugar. Tem coisas que você vai ter que negar, tem coisas que não vai dar, tem coisas que você tem que estar aqui, não tem jeito, porque é o que de Deus quer. Isso é negar, isso é tomar aflição. Mas por que você vai lá? Por que você vai ver com esse negócio de Deus? Por que você vai ver com esse negócio da família? Por que você... Aí você entendeu, as aflições, o peso da cruz. Mas nega a honra, porque Deus vai cuidar de tudo e já tem cuidado na sua vida. Você crê nisso? Fique em pé comigo, eu quero orar com você, porque esta palavra, Deus, Ele é poderoso para fazer algo tremendo na nossa vida. Obrigado por assistir.
Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.